Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, saiu o relatório de novembro do HCTR11, onde a grande dúvida das pessoas é: não pagou porque não tem lucro caixa, de acordo com o administrador, mas a gestora disse que teve resultado de 37 centavos. O que a gente esperava? Que no relatório gerencial ela fizesse lá um DRE de resultado caixa e mostrasse esse relatório para a gente ver para quê. Que infelizmente a gestão está num patamar hoje em dia que a gente não acredita no que ela fala. Se ela não mostrar isso em números, nos papéis, confesso a vocês que eu não acredito. Infelizmente, nesse relatório gerencial, eles não demonstraram. Então, vamos dar uma olhadinha nesse relatório gerencial. Antes, eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, cotação da HCTR R$ 17,75. Kiko é uma oportunidade. Galera, se ele anunciar um provento de 30 centavos, é um baita provento. É um baita provento. O problema é, se ele não anunciar proventos, o TOR de 11 saiu de 10 para menos de R$ 1. Por que você acha que não pode acontecer do HCTR11 sair de 120 para menos de 12 na mesma proporção? Esse seria o fato de pagar proventos. Se de repente ele anuncia de novo que não tem proventos, vai mais embaixo ainda. Então, as pessoas que estão aí nesse assim, ó, que quando estava bem aqui em R$ 31, falaram assim: ah, R$ 31 pagando 37 centavos é um baita provento, vale muito a pena. Eu tenho certeza que hoje ela, com esse cara a R$ 17, está dizendo assim: arrependi de ter entrado. Então, espere o fundo demonstrar ações de recuperação. Não vá simplesmente pelo fato da cota estar muito barata. E esse valor patrimonial deles aqui, ó, R$ 113, que já foi 120, inclusive, as pessoas falam: ah, Kiko, mas como é que você sabe que eles estão com prejuízo contábil? É só olhar o patrimônio líquido. Aqui no site tem o histórico do patrimônio líquido do fundo. Só você olhar aqui, ó, o patrimônio líquido do fundo era 2.620.000. Então, se a partir daqui o patrimônio caiu para cá, é prejuízo. Ele só vai estar, quando o patrimônio líquido voltar lá 2.600.000 por aí, é que ele vai voltar a estar com lucro, vai voltar a ficar positivo. Então ele está negativo, 2 bilhões, tá, gente? 2.600.000.000. Então ele está muito negativo no prejuízo contábil. E se está no prejuízo contábil, ele tem que seguir a regra de distribuição caixa, e ele não pode ser pelo fluxo de caixa, tem que ser pela lucro caixa 95%. Ele tem que respeitar isso. Vamos aqui no relatório gerencial ver o que eles falam, né? Continua a mesma coisa, agora aqui, ó, provento do mês zero, e o valor de mercado cada vez mais. De novo, falando aqui que a tese é high yield. Gente, mas existe N high yields. Isso aqui para mim é um ultra high yield e deu errado. Aí eles colocam aqui, ó, no dia 27 de novembro, a Comissão de Valores divulgou o ofício, inclusive quem não leu o ofício, eu já fiz um vídeo lendo esse ofício, destinado aos investidores e gestores de fundos de investimentos imobiliários, contendo orientações complementares sobre a distribuição de rendimento dos FIIs. No dia 6 de dezembro, a administradora do fundo comunicou ao mercado a não distribuição referente ao período de novembro, com o objetivo de adequar o regime de distribuição do fundo ao regime caixa de maneira definitiva. Então, agora a HCTR11 vai fazer distribuição regime caixa. Aí tem gente dizendo: então a HCTR11 não vai distribuir mais o resto da vida por causa do... Não, ele vai distribuir regime caixa daqui para frente. Historicamente, a distribuição da HCTR11 obedeceu o regime competência, que é o que eu chamo de contábil, tá, gente? Porque para mim competência ainda não encaixa essa palavra. Enquanto obtivesse o saldo resultado contábil acumulado positivo.
Então, se ele tinha resultado acumulado positivo, ele distribuía. A geração de caixa compatível com a distribuição pelo regime de competência, respeitando o mínimo de 95% do resultado do caixa, o mínimo, apurado dentro do semestre. Nesse cenário, perdurou até o período de dezembro de 2022. Em dezembro de 2023, a distribuição passou a ser limitada ao resultado apurado no caixa. Não estava limitado, eles estavam entregando mais que o caixa. Portanto, o entendimento seria a adoção de regime caixa não deveria causar qualquer impacto no fluxo de distribuição de rendimentos do cotista, dada a necessidade de respeitar 95% do resultado do caixa. O problema é que vocês entregaram mais que o caixa. No período de novembro de 2024, o fundo apurou um resultado caixa equivalente a 12 milhões, que equivale a 37 centavos por cota. Então, eles estão afirmando que eles tinham como distribuir 37 centavos em novembro, porque eles tiveram o resultado de 37 centavos em novembro de caixa. Mas o grande problema foi os meses anteriores, que ele distribuiu a mais. Esse foi o grande anterior. A possibilidade de distribuição desse valor se fez necessária durante a profunda das análises. A impossibilidade de distribuição fez durante a profunda das análises do potencial impacto da adoção do regime caixa conforme a orientação. Portanto, em respeito à legislação vigente, o fundo continuará a distribuir no mínimo 95% do resultado do caixa apurado no semestre, realizando a compensação de valores distribuídos dentro do período de referência. Então, o problema é que mês de julho, mês de agosto, mês de setembro, ele distribuiu mais do que o resultado do caixa. Aí em novembro ele não distribuiu, provavelmente agora já zerou esse negativo do semestre, ele possa distribuir, mas não tem esses números aqui, isso atrapalha a gente. No período, aí aqui eles falam um pouco sobre o ativo, para variar, eles aportaram novamente no HCST11, fundo da própria casa, venda de 100% da posição do Carvalho Oskin, representando uma quantia de 3,3 milhões, então isso aqui é uma venda, gente. Aí entra lá no fluxo de caixa como resultado, não é. Quanto custou esse Carvalho Oskin? Eles venderam por 3,3 milhões, antes custava mais, tiveram prejuízo, bem. Esses meses de outubro e novembro houve um crescimento aproximadamente de 500 novas locações no circuito de compra, aqui fala do circuito de compra, aqui fala do gramado de carro. Fato subsequente, em dezembro ocorreu o pré-pagamento do CRI Mequioreto no valor de 6 milhões, o que responde à liquidação da operação. Isso aqui gera um dinheirinho para dezembro. Em paralelo, continuamos empenhando nossos esforços com o intuito de destravar possíveis alavancas que influenciam o resultado do fundo, além de acompanhar de perto todas as operações da carteira, especiais, os ativos inadimplentes e em waivers, juntamente com a securitizadora na cobrança da iminência, eventuais execuções de garantias. Até agora não executou nenhuma garantia. Agora, sendo fluxo de caixa, eles podem até dá como perdido, sendo resultado do caixa, dá como perdido, que aí não dá, e o impacto contábil não vai impactar mais na distribuição, aí, e tentar executar garantias. Ressaltamos que com o papel da gestora, nosso compromisso segue de defender os interesses dos cotistas e a saúde financeira dos ativos investidos. Que interessante, né? Vamos lá. Então, por novembro, teve um resultado contábil de R$1 por cota, resultado contábil, mas eles estão negativo contabilmente mesmo com isso. Mas botaram bem aqui, ó, fluxo de caixa 46 centavos. Kiko, por que fluxo de caixa não é resultado caixa? Primeiro, vocês estão vendo essa linha aqui, a amortização? Aqui na amortização tem o dinheiro de volta e a correção monetária sendo recebida aí. Não dá para a gente saber o que foi lucro daqui. Provavelmente muito pouco foi lucro. E a mesma coisa aqui dessa venda, que veio 3 milhões, eles colocam aqui que foi o pré-pagamento, né? Aliás, perdão, a venda. Não coloca qual foi o preço que eles, de repente, tiveram até prejuízo nessa venda aqui, do Carvalho Oskin. Venderam mais barato. Devido às marcações de mercado hoje, depender para quem ele vendeu, se não for para um fundo da própria casa,
ninguém ia comprar um ativo hoje com as taxas de juros tão altas no lucro, no prejuízo. Quem vender qualquer ativo hoje, que foi CRI hoje, adquirido nos últimos 5 anos, vai vender ele por menos que pagou, por causa da marcação ao mercado. Então isso aqui a gente já não tem resultado aqui não tinha que ser amortização, tinha que mostrar só a correção monetária. E aqui ele tinha que mostrar só o lucro ou prejuízo da venda e da compra. Aí sim seria resultado caixa. E aqui também não tinha que aparecer a compra, né, o investimento. Mas eles falam bem aqui, ó. Considerando que o fundo aportou 61 milhões da HCST e recebeu 3 milhões. Considerando o recebimento dos PMTs do mês, acrescidos aos dividendos do HCHG, gerou um resultado caixa, aproximadamente 34 centavos de resultado caixa. Aí eles botaram aqui 37 centavos, considerando a linearização de resultado de caixa de venda de CRIs ao longo do semestre, conforme reportado anteriormente. Foi 34 centavos nesse mês, mas eles já arredondaram aqui para 37, por causa de outra coisa. Não dá para entender. Por que vocês não arrancam fora esse fluxo de caixa daqui e colocam um DRE de caixa, igual os seus irmãozinhos lá do VSLH e do TORD 11 fazem? Ou que joga fora esse DRE contábil e apresenta só o DRE caixa, igual o irmãozinho de vocês, o DEVA 11, faz. Fica muito melhor para a gente entender e comprovar que realmente teve esses 34 centavos, porque aqui, ultimamente, é meio difícil acreditar no que a gestão fala. Mas, se eles tiveram 34 centavos, próximo mês, e já ficou um mês sem distribuir, próximo mês teria uma boa distribuição. E se distribuir 30 centavos nesse preço seria um baita provento. Mas cuidado, se de repente não distribuir nada. Esse é o perigo que pode acontecer. Então, quem for pensando em entrar nesse fundo, tem que pensar 2 vezes e saber muito bem aí que pode tomar um baita prejuízo. Então, você tem que colocar aquele financeiro que você não vai sentir falta. Entendeu? A carteira não muda muito, você pode ver que aumentou aqui o caixa 0,4% do PL, porque ele recebeu a graninha lá, né, do CRI que ele vendeu, e está 84% em CRIs, e agora 15% em FIIs, está aumentando um pouquinho, né, está vendendo FII, vendendo CRI e botando no fundo da própria casa. Aqui as alocações por segmentos, você pode ver que é 46% multipropriedade, 25% setor hoteleiro. Poxa, tudo hotel, tudo resort, muita exposição a esse setor. E aqui, como está a carteira? 17% em dia, então, e 77% em carência de juros. Kiko, você poderia fazer depois essas carências, quais estão acabando agora em 2025? Sim, coloca aí, vou me comprometer, essa semana sai um vídeo fazendo o levantamento de todas essas carências. Pessoal, esse é o relatório gerencial que saiu hoje. Lembro vocês que não é uma indicação de investimentos, mas eu passei detalhadamente as minhas insatisfações com o relatório gerencial e também o que eu espero do fundo. Eu espero que realmente que agora é caixa, tá? Se é caixa, ele vai distribuir, vai receber dinheiro e vai distribuir. Está recebendo pouco e vai distribuir pouco, mas vai distribuir. Então isso, para quem está segurando aí R$17, é até interessante. Agora quem está de fora, como eu digo, vamos esperar um sinal de melhora, aí a gente coloca dinheiro nisso. Isso serve para todo e qualquer investimento em bolsa de valores. Aguardar o sinal de melhora para poder. Você não precisa tentar achar o fundo do poço. Basta pegar apenas os degraus os primeiros degraus na hora que estiver subindo. Tá certo? Um grande abraço a vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima, pessoal.